Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje, a gente, como prometido em sala, né? Fiquei de gravar essa revisão para vocês da nossa prova. Vou pontuar aqui tudo direitinho, o que a gente já trabalhou em sala, o que a gente conversou, tá? A prova tá super tranquila, serão 10 questões, sendo 5 questões objetivas, onde apenas uma alternativa será correta, e mais 5 questões subjetivas, tá? Que vocês vão usar o conhecimento técnico, os dispositivos legais e argumentar os casos práticos que eu tô colocando para vocês, certo? Então, quando a gente iniciou os nossos trabalhos de higiene, saúde e segurança do trabalho, a primeira coisa que eu falei foi, o nosso agente, o que a gente vai estudar ali, né, vai ser o trabalhador. Então, tudo a gente volta para a pessoa do trabalhador. E aí, primeiro, a gente precisou definir o que era trabalhador e o que era empregado. É uma questão que vai cair na prova, tá? Trabalhador é toda aquela pessoa que exerce alguma atividade laboral e empregado precisa necessariamente cumprir os 5 requisitos estabelecidos pela lei. Lembrando que todo empregado é um trabalhador, mas a recíproca não é verdadeira, não é? Não é todo trabalhador que é o empregado, tá? O empregado, ele precisa impreterivelmente cumprir os 5 requisitos de forma cumulativa. Quais serão esses requisitos? Pessoa física, não é? Então, precisamos entender que uma pessoa jurídica, ela não pode ser empregado, tá? Ela pode oferecer um serviço, não é? Fazer um serviço de terceirizado, mas empregado, pessoa jurídica não pode ser. Então, somente pessoa física. Pessoalidade, que é aquele requisito de é aquela pessoa que foi contratada para desempenhar aquela função. Essa substituição, ela não é legal. Ou seja, se eu sou contratada para dar aula aí na escola, eu não posso simplesmente pedir uma outra pessoa para dar aula no meu lugar. Por quê? Porque quem tem os requisitos para ocupar o cargo sou eu. Quem está contratada pela lei sou eu. Lembra que eu falei, pessoal, esse negócio de estar substituindo é muito perigoso. Porque de repente eu tô ali desempenhando uma atividade que não é minha, acontece um acidente de trabalho e eu não vou estar assegurado pelo INSS. Lembra que eu falei para vocês? Né? E aí pode sofrer, sim, o empregador pode sofrer as sanções aí estabelecidas pela lei. O outro requisito é a habitualidade. Quem é empregado precisa, né, estar cumprindo de forma habitual a jornada de trabalho, né, a forma que foi estabelecido ali pelo contrato de trabalho entre o patrão, entre o empregador e o empregado, tá? Então, eu não posso trabalhar quando eu quiser. Eu preciso, né, seguir, cumprir ali uma jornada de trabalho estabelecida por esse contrato. Falei para vocês também que existe outro requisito, que é o requisito da onerosidade ou remuneração, ou seja, precisa ter alguém que financie, que pague o valor para o trabalhador, né? O trabalhador, o empregado, ele é remunerado, ele precisa ser remunerado. Aí eu até dei o exemplo para vocês em sala, eu falei, o trabalho voluntário, ele é um trabalho, ele não é um emprego, não é por quê? Porque falta o requisito da remuneração. E o último requisito é o requisito da subordinação. Quando a gente fala de subordinação, a gente fala que tem um chefe imediato ou mediato ali para estabelecer as regras para fazer o pagamento do salário, tá? Então, os autônomos, os contribuintes individuais, por exemplo, eles não são empregados. Por quê? Porque eles não têm o patrão, eles não têm um empregador, alguém que estabelece regras para eles cumprirem. Certo? Então, essa questão vai cair na prova. É a primeira questão aí que vai cair na prova e vai ser discursiva. Então, eu peço que vocês tenham em cabeça, tenham em mente tudo isso, todos esses requisitos e o que cada um quer dizer. Outra questão que nós estudamos foi os dispositivos legais, né? Fiz uma alusão à Constituição Federal, aos movimentos sociais, tá? E a Constituição Federal, ela traz, né, nos seus dispositivos o direito ao trabalho. Inclusive, o direito do trabalhador, do empregado, ele é um direito indisponível, eu não posso dispor. Eu não posso falar assim, eu quero trabalhar e não quero que assine minha carteira, eu não quero ter direito às férias, eu não quero ter direito a 13º. Não é uma opção minha, eu não
dispõe desse direito, ele é indisponível, tá? Então, se o meu patrão fala, Márcia, eu vou te dar o dinheiro do FGTS para eu não depositar, ou Márcia, eu vou te dar o dinheiro do INSS para eu não pagar a sua carteira, para eu não assinar a sua carteira, quer dizer, eu não posso dispor desse direito, mesmo que eu aceite, não é? A legislação ali vai punir aquele empregador que fez esse tipo de proposta, tá? Então, é um direito indisponível. Outra questão que vai cair é a questão dos direitos em espécies, né? Nós trabalhamos esses direitos em espécie, trabalhamos aí o direito de uma jornada de trabalho de 8 horas. Lembra que eu falei pra vocês? Eu falei, ó, pessoal, a jornada de trabalho ela é de 8 horas, tá? Então, a lei fala que o empregado, ele precisa cumprir uma jornada de trabalho de 8 horas. Essa jornada de trabalho, ela precisa ter um intervalo para alimentação, né? E esse intervalo ele pode variar de 30 minutos a 1 hora. Falei também que tem algumas pessoas que trabalham de forma ininterrupta. Quem trabalha de forma ininterrupta pode ficar aí às 6 horas, né, trabalhando às 6 horas. Lembrando que o direito do trabalho é tão forte a questão trabalhista, ela é tão latente que até a Constituição fica abaixo, não é, das relações e das convenções estabelecidas pelos sindicatos, por exemplo. Ou seja, se existe uma norma, uma orientação, uma convenção trabalhista que beneficie o empregado, não é? Ela pode sim ser aplicada, tá? Inclusive, salário mínimo é estabelecido pela Constituição Federal. Mas se algum estado quiser pagar um salário mínimo maior por convenção, pode ser aplicada. Lembrando que toda a norma ela pode ser aplicada, contanto que para o benefício do empregado, tá? Não pode prejudicar o empregado, beleza? Vai cair uma questão sobre férias, tá? Vai cair uma questão sobre férias, e aí vocês já sabem que férias também é um direito indisponível do trabalhador, do empregado. As férias, você tem 12 meses para ter o direito, não é, a 30 dias de férias, então é o período aquisitivo e o período concessivo, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, 12 meses para adquirir, né, os 30 dias de férias. E temos mais 12 meses para gozar essas férias. As férias, ela é estabelecida de acordo com o empregador. É o empregador, é o patrão que vai determinar quando você vai tirar suas férias. Professora, mas eu posso entrar em acordo com o meu patrão? Claro que pode, não é? A atividade laboral, a relação empregatícia, ela não, a gente não pode negar que é um vínculo de confiança, tá? Então, assim, claro que pode ser estabelecido e deve ser estabelecida um acordo entre empregado e empregador. Mas a legislação diz que é o empregador, é o patrão que fala, ó, Márcia, eu preciso que você tire férias em abril, ou eu quero que você tire férias em dezembro. Lembra que eu falei pra vocês das férias coletivas? Quem trabalha na escola tem férias coletivas. Não teria o mínimo de condição, por exemplo, eu que trabalho na escola, tirar férias em agosto. Por quê? Porque agosto está dentro do calendário ali de anos, de dias letivos, né? Eu preciso tirar minhas férias quando? Quando os alunos estiverem de férias também, tá? Então, isso é chamado de férias coletiva. As férias, elas podem ser divididas aí, né? Se eu quero dividir minhas férias, eu posso, sendo que eu devo comunicar ao meu patrão, não é? E ver se dá para fazer essa divisão desses dias. Lembrando que um período precisa ser até 14 dias, tá? Eu posso dividir e um desses períodos de divisão tem que ser um período de 14 dias, porque o empregado, ele precisa ali descansar, ter esse lapso temporal maior para descanso, tá? E os outros períodos não pode ser menor que 5 dias. Eu não posso tirar 2 dias de férias, 3 dias de férias. Não posso. Não pode ser menor que 5 dias, tá? Porque senão desconfigura as férias. As férias é estabelecida para o empregado descansar, tá? Mentalmente, fisicamente, ela é necessária, tá? Lembrando que as férias precisa ser pago o terço constitucional,
né? O terço constitucional é 1/3 do salário recebido. Você vai receber o valor do seu salário normal acrescido de 1/3, beleza? Falamos sobre isso e falamos também sobre 13º, não é? Que é o 13º, ele é um pagamento feito, né, para os empregados, né? Então, depois de 12 meses trabalhados, é feito o pagamento do 13º, geralmente no final do ano, né? Inclusive, o 13º ele pode ser pago entre fevereiro e novembro, tá? Então, o patrão tem que fazer esse pagamento durante o ano. Pode ser fracionado. Depois de novembro, se o pagamento não for realizado, o empregador, né, o patrão, pode incorrer aí em pena de multa, certo? Beleza. Trabalhamos isso. Trabalhamos também o direito ao FGTS, né, que é o direito aí, né, dos empregados regidos pela CLT, né, a Consolidação de Leis Trabalhistas. Professor, o que é o FGTS? Expliquei para vocês que antigamente, antes da Constituição de 88, nós tínhamos um instituto que chamava estabilidade, lembram? Falei para vocês, gente, a estabilidade, ela funcionava da seguinte forma. Se o empregado, isso na rede privada, tá? Se o empregado, ele trabalhasse 10 anos em uma empresa, depois desses 10 anos ele incorporava e ele se tornava estável nessa empresa. Essa lei, ela causou uma série de problemas e de conflitos sociais, né? Tanto era complicado para o empregador, para o patrão, que tinha que ficar com esse empregado aí, né? Para sempre, até ele se aposentar. E era complicado para o empregado, não é? Porque quando chegava em meados de 9 anos de trabalho, o patrão fazia o desligamento. Então, perdia tanto a empresa quanto perdia o empregado, né? Porque de repente trabalhava aí uma pessoa e era desligada da empresa com 55 anos de idade. Então, a gente sabe que a inserção de pessoas mais velhas no mercado de trabalho, né? Numa situação que a gente vive de preconceitos, seria muito mais difícil inserir uma pessoa de 55, 58 anos no mercado de trabalho. Então, foi um conflito e perdia aí tanto o empregado quanto o patrão, que perdia, por exemplo, uma mão de obra excelente, boa, não é? Então, o que foi que aconteceu em 88? Foi retirado a estabilidade e veio a figura do FGTS. A figura do FGTS é para garantir que o empregado, ele tenha ali uma poupança forçada. Professora, como assim? O brasileiro, foi feito um estudo, né? E o brasileiro, ele não tem o hábito de poupar. Então, como é que isso funciona? Não é? Todo mês é descontado, né? É depositado, na verdade, um valor em uma conta. Essa conta é uma conta, como é que eu posso dizer? É uma conta pública. Você não tem acesso a essa conta sempre, tá? Você não consegue sacar o dinheiro ali daquela conta. Então, ele é depositado, né, em uma conta, né, a sua conta, só que ela fica ali presa nessa instituição, tá? Então, o patrão vai lá e faz esse pagamento, faz esse depósito. E você pode sacar esse FGTS em algumas situações, tá? Não é sempre que eu posso sacar o FGTS, tá? Inclusive, na pandemia, né, que a gente enfrentou, entendeu-se que algumas pessoas precisavam sacar o FGTS por questão de desemprego. Então, foi aberta aí algumas exceções. Mas a lei, via de regra, quando é que pode ser sacado o FGTS? Em caso de demissão sem justa causa, em caso de neoplasia maligna, tá? Do trabalhador, do empregado ou de ente da sua família, né? Pode ser sacado, no caso de câncer. Pode ser sacado para construção de casa própria também, tá? Então, são essas as opções de saque do FGTS, tá bom? Então, FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, beleza? Então, vai cair na prova uma questão. Vai cair também na prova, gente, uma questão, alguns casos concretos. Eu tô com a prova aqui na mão, tá? Então, uma questão de férias, uma questão de 13º, as questões abertas, né? Vai falar sobre os requisitos,
eu quero que vocês falem sobre essa diferença de empregado e empregador. Vai cair uma questão que a gente não comentou muito em sala de aula, mas eu sempre venho pontuando, que é o uso de equipamento de proteção individual. A gente sabe, né, e o foco da nossa aula é a proteção do trabalhador, é a proteção do empregado. Então, a gente sabe o que é o EPI, né, que é o equipamento de proteção individual, e como ele deve ser usado e quando ele deve ser usado. Então, vai cair uma questão sobre o uso dos equipamentos de proteção individual e quando houver a negativa do trabalhador, do empregado, para utilizar esse tipo de equipamento. O que acontece, não é? Se esse empregado não quiser usar, né, esse tipo de equipamento. Lembra que eu falei? Ó, a não utilização do equipamento de proteção individual gera demissão. Demissão por justa causa, com uma justa causa, certo? Vai cair também estabilidade, né? Eu falei pra vocês sobre estabilidade da gestante, estabilidade dos líderes sindicais, lembram que eu falei pra vocês? Eu falei, gente, ó, a estabilidade, ela existe na CLT de forma temporária. A gente não tem mais essa estabilidade de 10 anos, não tem mais. Mas, algumas situações é necessário que haja estabilidade. E a gestante é uma dessas alternativas, né? Então, estou gestante, à medida do momento que eu estou, né, que eu descubro a gravidez, eu me torno estável. Estabilidade vai durar do momento da gravidez até 5 meses após o parto, tá? Lembrando que o empregador, ele não pode exigir que essa mulher apresente exames na contratação, né? Antes da contratação, apresente exames de gravidez ou que faça algum tipo de pergunta desse tipo, porque é altamente preconceituosa, tá? E burla a lei, tá? Então, isso não pode acontecer. O líder sindical também é estável, ele é estável, né, até 1 ano após o seu mandato, né? Então, do momento da sua candidatura ali, né, da diplomação dele, até o momento 1 ano após o seu mandato, tá bom? Então, o líder sindical também precisa ser estável, né? Então, já pensou, eu sou uma líder sindical, né? E eu trabalho na esfera privada. Então, infelizmente, hoje, qual é a função do sindicato? É lutar para a melhoria nas condições de salário. Então, assim, para proteger, né, esse líder sindical, esse sindicato, é necessário que haja essa estabilidade para que o sindicalista, ali o líder sindical, não perca ali o trabalho, certinho? Outro ponto que vai cair muito na prova, e praticamente 40% da prova vai tratar sobre adicionar insalubridade e periculosidade. Lembra que eu falei para vocês que vai cair na prova, né? Então, insalubridade, periculosidade. Insalubridade e periculosidade são 2 institutos diferentes, lembrando que eles não podem ser acumulados de forma nenhuma. A Constituição proíbe. Se a atividade ela for insalubre e perigosa, você tem que optar por uma delas. Por exemplo, quem trabalha em posto de gasolina. Posto de gasolina lida diretamente com explosível, com inflamáveis. E também lida com agentes nocivos à saúde, tá? Então, ela é perigosa e insalubre. Mas, se eu sou frentista, se eu estou trabalhando ali diretamente, né, no posto de gasolina, eu preciso escolher entre um desses adicionais, certo? Então, ou insalubridade ou periculosidade, tá? Insalubridade, não é? Quando você está exposto a agentes nocivos à saúde, ou seja, quem trabalha em hospital, quem trabalha com coleta de lixo, quem trabalha em serviço funerário, tá? Então, são serviços insalubres. O rol dos serviços insalubres, eles são meramente exemplificativos, tá? Então, tem uma norma regulamentadora que fala quais são as atividades insalubres ali e qual o grau de insalubridade. Já a periculosidade, o rol, ela é taxativo. O rol é taxativo, ou seja, quem lida diretamente com explosivos, inflamáveis, altura, eletricidade, segurança. E, segundo o STF, quem trabalha de moto, né, como motoboy, fazendo entregas, também é considerado, segundo a jurisprudência do STF, não é lei, é jurisprudência, tá? Fala que quem trabalha de moto na entrega é uma atividade perigosa, tá bom? Rol taxativo. O que é um rol taxativo? É aquelas opções ali e pronto. Rol exemplificativo pode ser acrescida algumas outras atividades, certinho? Lembrando que a insalubridade, o adicional, ele é de 40%, se for grau alto,
20% grau médio e 10% grau baixo, tá? A periculosidade, 30% do salário mínimo, tá? Se eu ganho R$ 2.000, é 30% do salário mínimo, beleza? Já a insalubridade é a porcentagem ali, por exemplo, se eu trabalho em uma atividade de grau máximo, de grau alto, será 40% do salário que eu recebo, sabe? O salário base ali que eu tô recebendo, beleza? Então, vai cair questões desse tipo na prova, tá? Fáceis. Vão ter questões de caso concreto para que vocês façam aquele cálculo, né? Quanto vai ser o adicional. Então, aquela regrinha de porcentagem básica que vocês sabem calcular vai cair, certo? Então, é isso mesmo. As questões são essas, tão fáceis, tranquilidade na hora da prova, tá? Se eu não estiver aí, não precisa, se não souber de alguma questão, não precisa criar pânico, anota na prova, professora, fiquei na dúvida, né, dessa questão, que a gente resolve no primeiro encontro que estivermos juntos, certinho? Qualquer dúvida, eu estou disponível no privado, entre em contato comigo no privado, porque talvez no grupo eu não consiga ver a sua mensagem, certo? Que eu vou te responder em tempo hábil até a finalização da semana de prova, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tranquilidade, estudem, não é? Porque só pela educação a gente consegue chegar onde a gente quiser. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até mais.